Haja majestade imperial, sem nunca, acrescentam as narrativas, se lhe apagar dos lábios o sorriso da paz, apesar da crueza do tormento. Esse espetáculo e os aplausos, com que os cristãos saudaram o seu herói, enfureceram Diocleciano. Nesse dia, por 2 vezes, pegou fogo no seu palácio de Nicomedia, e o imperador atribuiu o fato à vingança dos perseguidos, concertada com os oficiais de sua casa. Galero, simulando encontrar ciladas armadas em toda parte, não quis demorar-se mais na cidade, e o fraco César deixou realizarem-se as mais ferozes execuções. Encarceravam-se os sacerdotes, diz Lactâncio, e todos os ministros da religião. Depois, sem serem ouvidos, sem sequer serem interrogados, levavam-nos a morrer. Os cristãos, sem distinção de idade ou sexo, eram condenados às chamas e, como havia muitos, não iam ao suplício um por um, amontoavam-nos sobre os madeiros. Lançavam os escravos ao mar com pedras ao pescoço. A perseguição a ninguém poupava, e os juízes, estabelecendo o tribunal no templo, obrigavam todos a sacrificar. As prisões estavam cheias. Imaginaram-se novos gêneros de tortura e, para ninguém escapar a tanta crueldade, ergueram-se altares defronte das grades das prisões e nos tribunais, a fim de que os acusados sacrificassem antes de se defenderem. Compareciam, pois, não só na presença dos juízes, mas também dos deuses. As cenas de Nicomedia tiveram imitação nas províncias. As igrejas foram espoliadas e depois incendiadas. Uma cidade da Frígia, onde se temeram resistências, por ser grande o número de cristãos que nela residiam, recebeu um destacamento de legionários. Quando eles chegaram, os habitantes refugiaram-se na igreja, deliberados a defender-se ou a morrer. Os soldados incendiaram o edifício e queimaram-nos até o último. Os cristãos foram também acusados, justo ou injustamente, de algumas rebeliões na Síria e nas fronteiras da Armênia. Tanto bastou para que Diocleciano gravasse o rigor das ordens, parecendo empenhado em abolir o nome cristão. A Espanha, apesar de depender de Constantino, encontrou no governador Deciano um feroz executor do edito de proscrição. Na Bretanha foi menor rigor. Na África a perseguição fez numerosas vítimas e nem poupou Adalto, chefe do tesouro particular do imperador. Eusébio ouviu dizer que no Egito se cortaram tantas cabeças num dia que o machado ficou amocegado e os carrascos tiveram de revezar-se. Depois da condenação de muitos cristãos, viu o mesmo escritor apresentarem-se outros ao tribunal, confessando a fé e pedindo a morte. Os sentenciados entoavam cânticos jubilosos até expirarem. A Igreja de Itália forneceu copiosa colheita de mártires. Em Roma, o cômico Genésio, Pancrácio, de 14 anos de idade, Inês, de 12, o milanês Sebastião, o padre Marcelo, o exorcista Pedro, em Benavente o bispo Januário, tão querido dos napolitanos, em Bolonha, Agricola e Vidal, seu escravo, em Milão, Nestor, Celso, Nabor, Félix, Gervásio e Portais, em Aquileia, Câncio, Caneiano e Canceuíla, da família Anícia, glórias novas de um país onde até então a glória consistia em matar, não em sofrer. A igreja gaulesa foi fecundada pelo sangue de muitos ilustres mártires. Os servos do Cristo residentes em Viena e Lyon escreviam nestes termos a seus irmãos da Ásia e da Frígia que têm a mesma fé e a mesma esperança. O ódio dos pagãos estava tão exacerbado contra nós que nos expulsavam das casas, dos banhos, das praças, e em geral não suportavam que nenhum de nós aparecesse em público. Os mais fracos fugiram, os mais corajosos arriscaram-se à perseguição. Primeiramente o povo lançava-se sobre eles, confusamente, em chusmas, com vociferações, arrastando-os, esfarrapando-lhes as roupas, lapidando-os, dilacerando-os, fazendo-os sofrer as maiores crueldades que o furor pode inventar. Depois,
conduzidos a com assento circunflexo praça, interrogados publicamente pelo tribuno, eram metidos em cárceres, até a chegada do governador. Compareciam afinal perante esse magistrado. Ora, como ele os tratasse cruelmente, Vetius e Pagatus, mancebo de costumes irrepreensíveis e ardente fé, não podendo tolerar esse tratamento, pediu que lhe permitissem apresentar sua defesa e demonstrar que não eram ímpios. Quantos rodeavam o tribunal, todos se tumultuaram contra ele. O governador, em vez de lhe deferir a súplica, perguntou-lhe se era cristão. Vestius confessou a fé em altas vozes e teve lugar entre os mártires com o título de advogado dos cristãos. Houve uns 10 a quem faltou força para resistir, por se não terem de antemão preparado para o combate. A sua queda nos causou viva aflição e diminuiu a coragem dos outros que, não estando ainda presos, acompanhavam os mártires e não os abandonavam, quaisquer penas que houvessem de sofrer. A incerteza em que estávamos relativamente à sua confissão nos conservava apreensivos, não que os tormentos nos assustassem, mas porque pensávamos no fim e temíamos que alguns deles não pudessem resistir às últimas provas. Nessa furiosa arremetida, caracterizada pelo ódio conjugado da população e dos agentes do imperador, a influência das forças reacionárias do invisível se patenteia com evidência igual à da pressão de idêntica natureza exercida sobre a plebe de Jerusalém, quando amotinada em frente ao pretório vociferava contra a grande vítima crucifica-o. A que não saberia resistir à pusilanimidade de Pilatos. Que razões teria, com efeito, num e noutro caso a multidão para tamanho ódio? Ainda os Césares e seus interesseiros instrumentos poderiam, hipócrita ou sinceramente, invocar as conveniências da razão de Estado para feroz perseguição a criaturas, cujo único delito, é certo, consistia no seu grande idealismo e na pureza de seus irrepreensíveis costumes, mas que por isso mesmo constituíam protesto vivo e elemento de perturbação no ambiente dissoluto que tanto convinha aos dominadores, podendo mesmo, na lógica insensata do Conselho de Notáveis, a que Diocleciano recorrera, ameaçar a segurança do império. O povo, a cujos direitos, conculcados pelos opressores, tão admirável agasalho oferecia o código cristão, fraternista e igualitário, é que não tinha um motivo de consciência para o furor, em tais condições, gratuito e injustificável com que se lançava às vítimas inermes da perseguição. Só a sua ignorância, o nível inferior, a que aludimos, de sua evolução moral o tornava presa fácil das tenebrosas forças do invisível empenhadas, sob a implacável direção do anticristo, em impedir por todas as formas o florescimento do ideal cristão em nosso mundo. Já era tempo, todavia, de ser posto um paradeiro àquele sanguinolento batismo de 3 séculos, a que, violentamente submetido, o cristianismo resistira com vitalidade incoercível. As últimas denodadas legiões de escolhidos espíritos, enviados pelo Senhor a darem testemunho do seu nome e da imortalidade em presença da morte, haviam, como se vê, dado exemplar desempenho à sua missão. E se, entre eles, alguns porventura, na hora suprema, fraquejaram, é que nem todos eram da mesma têmpera, ou, o que é mais certo, segundo a exata expressão da carta enviada pelos fiéis de Vienne e Lyon aos seus irmãos da Ásia e da Frígia, não se tinham de antemão preparado para o combate, isto é, para receber, mediante a oração e vigilância, o socorro que os sustentaria, na serenidade e intrepidez, até o fim de seu martírio. Como quer que fosse, uma trégua se impunha, a fim de que a árvore da vida, fecundada pelo sangue de tantos mártires, frondejasse tranquilamente, alimentando com os seus frutos as gerações que se haviam de suceder na terra e que só a sua acolhedora sombra, poderiam prosseguir no trabalho de aperfeiçoamento e de progresso que seriam chamadas a realizar. É certo que a cessação das perseguições marcaria o ocaso do cristianismo glorioso e heroico. A partir de então, começaria o seu declínio interior,
Não era esse, todavia, o inevitável destino que lhe estava reservado, em conflito com as forças reacionárias que, do invisível, o vinham sistematicamente combatendo e não têm cessado de o combater até agora. Aconteceu, pois, que no ano 312 marchando o imperador Constantino à frente de aguerrido exército, menos numeroso contudo que o do seu adversário, para combater as tropas de Magêncio, que exercia tirânico domínio sobre a África e a Itália, aos seus olhos se desenhou no céu, sobre o campo de batalha, uma cruz tendo em volta a célebre inscrição: Eliene hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Entendeu o imperador que havia nessa portentosa manifestação do alto uma promessa de vitória sob a proteção da cruz e que, de seu lado, cumpria-lhe assumir a atitude protetora da religião que aquele símbolo exprimia. De fato, apesar da inferioridade numérica de suas tropas, levou de vencida, desbaratando-as, as de Magêncio, que não sobreviveu ao desastre, perecendo afogado no Tibre. Senhor de Roma, promulgou no ano seguinte o Edito de Milão, estabelecendo a liberdade religiosa, reconhecendo, portanto, oficialmente ao cristianismo o direito de existência e mandando restituir os bens confiscados aos cristãos, que acolheram com delirante entusiasmo essas medidas. Menos efusivos seriam eles, todavia, nessas demonstrações de júbilo se, numa antevisão do futuro, pudessem reconhecer ter sido essa primeira acentuada fase do eclipse em que entraria a doutrina condenada a ir perdendo os seus caracteres de espiritualidade e de pureza, à medida que aliada ao Estado e tornando-se-lhe parasita, como religião oficial, que veio a tornar-se ulteriormente. A Igreja entraria a imiscuir-se nos negócios do século, maculando-se cada vez mais nesse contato corruptor e perdendo de vista, assim a sua missão divina, puramente espiritual, de condutora das almas, como a singeleza de suas práticas primitivas, em que a fé e a caridade, exemplificadas nos costumes dos fiéis, sem distinção de hierarquias, constituíam seus únicos eficazes elementos de regeneração e de proselitismo. É verdade que, quando se consumou o desmoronamento do Império Romano, a única instituição organizada que os bárbaros vitoriosos encontraram foi a Igreja Cristã, com autoridade moral suficiente para estabelecer as bases da nova ordem político-social. Teria sido, cabe, entretanto, perguntar, uma fatalidade histórica necessária que a Igreja assumisse esse papel, não apenas de inspiradora, mas de cooperadora prática na organização dos poderes do Estado. Ou essa preeminente intervenção, que somente séculos mais tarde lhe seria pela força arrebatada, já era o resultado de haverem muitos de seus representantes e ministros a tal ponto adquirido apego aos bens da terra que não hesitariam em conspurcar na sua posse e administração o ministério sagrado que, em nome do Mestre, lhes cumpria exercer, conservando escrupulosa e inflexivelmente a sua tradição de desprendimento e de pobreza. Não os culpemos, todavia, para julgarmos com justiça esse respeito como de todos os transvios e deturpações que veio a sofrer a doutrina, senão de haverem afrouxado na oração e vigilância e, por esse descuido, sucumbido às tentações do inimigo que, infatigável na sua ronda sinistra em torno da obra cristã, ora sugeria os assaltos externos de destruição, na pessoa de seus intrépidos propugnadores. Ora, insinuando-se no ânimo dos descuidosos, lhes soprava ideias de predomínio e de ambição, que nem sempre a ação oposta, pela mesma forma sugestiva, dos enviados do Senhor conseguia neutralizar. Quando, em seguida a adesão de Constantino, veio a encerrar-se definitivamente a fase das perseguições sanguinolentas, foi essa manobra interior, de subjugação das consciências, adotada pelo Anticristo, origem, portanto, e razão determinante do eclipse em que foi gradualmente mergulhando o cristianismo, tanto mais se foram os depositados da doutrina identificando com os negócios do século e as ambições mundanas.
constituiu indubitavelmente um dos fenômenos característicos dessa obnubilação e enriquecimento patrimonial da Igreja que desde o século IV começou a adquirir consideráveis bens territoriais, doados pelos imperadores aos papas. De par com esse fortalecimento material, ou antes, no período que antecedeu, já vinha sendo a Igreja trabalhada pelas competições pessoais, resultantes da sua organização hierárquica. A ambição do primeiro lugar, assinala, por isso, com razão o historiador citado, era o grande mal das igrejas cristãs, o que mais desgosto causava aos simples fiéis. Julgou-se poder conjurar o perigo, supondo que Jesus, em tais circunstâncias, diria às partes contendoras, mostrando-lhes uma criança: eis o maior. Assegurava-se que o mestre, por mais de uma vez, opusera a primazia eclesiástica, toda fraternal, a dos depositários da autoridade profana, acostumados a mandar. Em lugar, porém, desse critério de humildade e desambição, estabelecido pela clarividência do Divino Mestre que tinha, vigorado para escolha, por aclamação, dos chefes das primitivas comunidades cristãs, o que veio posteriormente a prevalecer na organização hierárquica da Igreja foi a transmissão do poder e da autoridade de uns a outros chefes, sem intervenção dos fiéis, isto é, do rebanho popular, em obediência à orientação firmada a esse respeito por Clemente Romano na famosa Epístola aos Coríntios. Eu lhe atribuído e veio a constituir a doutrina em tal caso formalmente adotada, graças ao prestígio que, pela energia de caráter de que era dotado, desfrutava o seu autor no seio da cristandade. Na segunda metade do século II, refere ainda ao mesmo historiador, quando Egesipo viajou por todo o mundo cristão, já não viu senão os bispos estabelecidos por sucessão canônica. O sentimento vivo das igrejas já não existia. Houve alguns protestos contra esse estado de coisas. Algumas vozes se levantaram para sustentar a igualdade primitiva dos presbíteros, mas, não obstante, a tendência aristocrática prevaleceu. Advirtamos, porque os depositários do divino legado se esqueceram de que, onde não há humildade, não está presente o Espírito do Senhor Jesus. Cediam, indubitavelmente, a pressão oculta sobre eles exercida muito antes, como se vê, do período de pacificação a que nos vínhamos referindo. Por isso dissemos páginas atrás que, em seguida a idade heroica do cristianismo, essa manobra do anticristo no seio da igreja, não era uma mudança de tática, senão antes o seu desenvolvimento em mais larga e intensiva escala. Banido, com efeito, de seus dirigentes o espírito de humildade, a ação do inimigo teria que, logicamente, orientar-se no sentido de tornar a igreja uma instituição de caráter cada vez mais acentuadamente faustoso e mundano, levando-a por isso a enriquecer-se de bens materiais de toda a natureza, estimulando nos seus representantes o sentimento de orgulho e, com ele, a preocupação de aumentar a autoridade e o poder do supremo representante da hierarquia eclesiástica. Foi assim que, sob aquela funesta inspiração, que visava divorciar por todas as formas a Igreja do Espírito que presidira a sua fundação, o Concílio Ecumênico de Éfeso, reunido em 431, veio a proclamar o Pontífice Romano o Príncipe, a cabeça, a coluna da fé, o fundamento da Igreja, desse modo praticando uma desvairada usurpação, com que esperava fortalecer o papado aos olhos dos homens, mas de fato lavrando a sua irremediável condenação perante Deus, porquanto substituía por uma autoridade temporal, visível e precária, porque humana, a autoridade eterna, invisível e divina do Cristo, única sob cujo amparo ficaria broquelado contra as investidas do espírito das trevas. Já então, cerca de meio século antes, os evangelhos, que haviam circulado, por copias, nas primitivas comunidades cristãs, em que eram lidos e comentados, tinham recebido a redação que lhes dera S. Jerônimo,
incumbido em 384 pelo Papa Damaso de redigir uma tradução latina do Velho e do Novo Testamento, a fim de pôr termo às divergências existentes entre aqueles manuscritos. Esse trabalho apresentava consideráveis dificuldades, pois que o tradutor, conforme declara no prefácio dirigido ao Papa Damaso, se encontrava em presença de tantos exemplares do Evangelho quantas eram as cópias. Em todo caso, relatava ele, este breve prefácio aplica-se unicamente aos 4 evangelhos, na seguinte ordem: Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de haver comparado um certo número de exemplares gregos, mas dos antigos, que se não afastam muito da versão itálica, de tal modo os combinamos que, corrigindo somente o que nos parecia alterar o sentido, conservamos o resto como estava. Foi sem dúvida esse trabalho de dupla inspiração, da parte de Damaso, chegado o momento de estabelecer a possível uniformidade nos textos atinentes à vida e aos ensinos do Divino Salvador, chegando aquele espírito estudioso e devotado às verdades religiosas, que era S. Jerônimo, para a tarefa que tão escrupulosa bênção, a da parte deste, constituindo-se de modo a escolher, entre a variedade dos manuscritos, o que melhor exprimia fidelidade em relação aos sucessos e às palavras proferidas por Jesus. Nem podiam os mensageiros do Senhor, incumbidos de velar pela propagação de sua doutrina em nosso mundo, abandoná-la ao sabor dos caprichos e erros humanos, senão antes preservá-la de alterações que substancialmente a desfigurassem, agindo para esse fim, por via de inspiração, justo aos que receberiam a missão de ser os seus codificadores. Fidelidade literal e, por assim dizer, absoluta não seria possível obter-se, dada em primeiro lugar a circunstância de que Jesus nada escreveu, não tendo, em sua divina sapiência, julgado necessário confiar a fragilidade do papel os ensinos de que era a fonte viva e que, ao demais, brotados de seus misericordiosos lábios, ficariam, e ficaram, com todos os sucessos de sua vida, perpetuamente gravados na placa sensibilíssima do éter, constituindo o que é por alguns propriamente denominado clichês astrais, recebidos e conservados no arquivo do infinito. Os seus ensinos foram recordados e repetidos por aqueles que os ouviram e, depois, transmitidos pela mesma forma verbal entre os primeiros cristãos. Ocorre, em seguida, a circunstância de que, assim nessa transmissão oral, como posteriormente, quando passaram a ser grafados e reproduzidos nas sucessivas cópias, que circulavam nas comunidades cristãs, nem sempre se teriam os repetidores e copistas cingido a uma rigorosa fidelidade. A verdade dos sucessos e dos ensinamentos só teria desse modo dispersado numa variedade fragmentaria, o que realça o valor do trabalho executado por S. Jerônimo, que, insistiremos, não podia deixar de ser conduzido por uma poderosa e vigilante inspiração do alto, ao ter de catar, reunir e enfeixar num todo, quanto possível, homogêneos preciosos fragmentos da mais estupenda história e dos mais transcendentes, ao mesmo tempo em que singelos e profundos, ensinamentos que jamais receberá a humanidade. E, todavia, a redação dada por S. Jerônimo à sua tradução latina do Antigo e Novo Testamento, denominada Vulgata, não teve, no que pelo menos se refere aos Evangelhos, o cunho de definitiva que estava na intenção daquele que ordenara a sua execução e a aprovou, fazendo-a adotar como corpo doutrinário, destinado a servir de regra e fundamento aos ensinos ortodoxos da Igreja. É assim que, diz um eminente escritor, o que foram considerado bom do ano 386 a 1586, o que tinha sido aprovado em 1546 pelo Concílio Ecumênico de Trento, foi declarado insuficiente e errôneo por Sixta V em 1590. Uma nova revisão foi feita por sua ordem. A edição dali resultante que trazia o seu nome foi, a seu turno, modificada por Clemente VIII,
sendo essa afinal a edição definitiva que serviu de modelo às traduções existentes em diferentes línguas. É indubitável que, depois do trabalho consciencioso e imparcial de S. Jerônimo, calcado no exame comparativo de textos primitivos, cuja relativa autenticidade fora reconhecida e acatada, tais sucessivas revisões só poderiam ter como objetivo, retocando uma ou outra passagem do Evangelho, fortalecer a autoridade e o poder da Igreja Romana, sem contudo atentar substancialmente contra a fidelidade geral das narrativas e do conjunto doutrinário, graças à vigilante fiscalização, a que aludimos, do alto exercida pelos mensageiros do Senhor. Se assim não fosse, isto é, se a colaboração posterior dos papas e concílios na estrutura dos textos evangélicos tivesse logrado acomodá-los inteiramente aos dogmas e orientação reacionária da Igreja, não teriam eles permanecido a antítese e a condenação, que realmente representam, de tantos de seus métodos, atitudes e ensinos, em flagrante desacordo com os atos e as palavras do Divino Mestre. Entre numerosos trechos que o comprovam, basta citarem-se, por exemplo, os seguintes. Comunicando-lhe João, Mestre, vimos um homem expelir demônios em teu nome e lhe proibimos. Por que não te segue conosco? Jesus lhe replicou, não lhe proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Doutrina em franco antagonismo com a atitude sempre intolerante e exclusivista da Igreja, que reclama para si o monopólio da administração espiritual e pretende que fora da Igreja não há salvação. Logo em seguida, não tendo obtido pousada numa aldeia de samaritanos, que lhe a recusaram, Tiago e João, indignados, o consultaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus os repreendeu, advertindo, vós não sabeis qual é o espírito de vossa vocação. O Filho do Homem não veio a perder as almas, mas a salvá-las. E foram para outra povoação. Atitude que tão vivamente contrasta com a da Igreja, ora fulminando condenações e anátemas, ora levando a ferro e fogo os denominados hereges e os insubmissos ao seu jugo dogmático. Recordemos ainda a recomendação de Jesus aos seus discípulos e, com eles, através dos séculos, aos continuadores de sua redentora missão, não querais ser chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. A Igreja, entretanto, não somente vem, desde os primórdios de sua organização, reclamando para os seus membros o tratamento de pai, padre, mas tolera e aplaude que sejam eles tratados pela dupla denominação padre-mestre. Por outro lado, no que se refere à adaptação de algumas passagens do Evangelho ao fortalecimento do poder e da autoridade da Igreja, não é difícil descobrir-se esse intuito, entre outras, nas palavras atribuídas, um tanto fora de propósito, a Jesus, quando, interrogando os discípulos, mas vós quem dizeis que sou eu? E respondendo-lhe Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, depois de louvar por esse testemunho, que lhe fora inspirado não pela carne e sangue, mas pelo Pai que está nos céus, pretende a narrativa que o Senhor, perpetrando um trocadilho, artifício que nunca estivera em seus hábitos de linguagem e não se encontra em nenhum de seus ensinos, teria acrescentado, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e contra ela não prevalecerão as portas do inferno. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado também no céu, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também no céu. Compreende-se que é tendenciosa a decisão do Concílio de 431 reunido em Éfeso, que há pouco assinalamos, proclamando o pontífice romano o fundamento da Igreja, convinha imprimir o cunho divino da palavra do Cristo, a fim de que, fazendo-se, como se fez, herdeira das prerrogativas de Pedro e deste o seu primeiro Papa, função que, entretanto, ele jamais exerceu,
pois nem sequer esteve em Roma, ficasse a igreja investida daqueles poderes excepcionais transmissíveis aos seus pretensos sucessores na cadeira do Vaticano. Desse modo a sua autoridade se estenderia, incontrastável, para além da terra, uma vez que lhe era outorgada a faculdade de julgar, absolver e condenar os homens, cuja sorte ficaria definitivamente fixada ao fim desta existência, que em tal caso convinha fosse considerada única para o espírito. A esse último objetivo servia maravilhosamente a deliberação séculos antes adotada pelo Sínodo de Constantinopla, o qual, dirigido por Justiniano, publicara em 538 um edito aprovado em 543 pelo concílio que ali se reuniu, sob a presidência de Menas, em que foram anatematizados Orígenes e a doutrina dos renascimentos sucessivos da alma, sustentada por esse iluminado da Igreja, falecido no ano 254, antematizado assim muito tempo depois de sua morte. Rezava, com efeito, a decisão do concílio, que ensinara a preexistência da alma e a estranha opinião de suas voltas à terra, seja anátema. Funesta decisão, que, observemos, prevalecendo por mais de 13 séculos, isto é, até os nossos dias, entre os dogmas da Igreja, proscrevia, sepultando-a na treva do esquecimento, a lei providencial que rege a evolução dos seres e pode, somente ela, conciliar a justiça, a bondade e a sabedoria do Deus com o espetáculo das flagrantes desigualdades humanas de toda a ordem, intelectuais, morais e sociais ao mesmo tempo que resolve o obscuro problema de nossos destinos. Contra esse dogma, entretanto, de uma existência única se insurgem os próprios textos evangélicos, em mais de uma de cujas passagens a possibilidade do regresso a este mundo em nova encarnação ora se acha insinuada como um fato admitido, posto que sob forma ainda obscura e imprecisa, pelos israelitas, ora explicitamente proclamada, como necessidade imperiosa, pelo Cristo, o que é mais um indício confirmativo de que os sucessivos retoques perpetrados pelos papas e concílios não lograram atingir ensinos fundamentais, como esse, contidos no Divino Código. É assim, por exemplo, que no mesmo episódio, a que aludimos há pouco, da interrogação de Jesus a seus discípulos, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? A resposta que lhe deram eles, uns dizem que João Batista, mas outros que Elias e outros que Jeremias ou algum dos profetas, põe claramente em relevo a crença popular na possibilidade da volta do Espírito, em novo corpo, a este mundo, crença que não parecia desarrazoada somente aos apóstolos, mas ao próprio Cristo, que de outro modo a teria, e não o fez, formalmente desautorizado, ele que viera ao mundo para dar testemunho do verdade. Da mesma natureza e com igual significação se apresenta o incidente ocorrido a propósito do cego de nascença, João 9, 1-3. Mestre, perguntaram-lhe seus discípulos, quem picou, para que este homem nascesse cego, ele ou seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais, respondeu Jesus, mas isto se deu para que as obras de Deus sejam manifestas. Ora, se os apóstolos admitiam a possibilidade de ser a cegueira de nascença consequência de pecado cometido pelo indivíduo, é claro que só o poderia ele ter feito em precedente vida. E o Senhor, abstendo-se mais uma vez de impugnar como inadmissível essa hipótese, implicitamente a sancionou, opondo-lhe apenas a asserção de que outro, de ordem mais elevada, era o motivo da cegueira, isto é, para que as obras de Deus fossem manifestas, ensino admirável, que revela ter aquele Espírito, como tantos outros no período messiânico, encarnado com a missão de dar testemunho do poder do Cristo, que lhe restituiria, e de fato restituiu, a visão no mesmo instante. Não menos expressiva é a passagem do Evangelho referente a João Batista. Acabara de ocorrer a transfiguração no cimo do Tabor, em que, à vista de Pedro, Tiago e João, que consigo levara,
O mestre se lhes apresentou envolto em deslumbrante claridade, tornando-se-lhe o rosto refulgente como o sol e as vestiduras brancas como a neve, surgindo ao seu lado os espíritos visíveis de Moisés e de Elias, com os quais se entreteve a conversar. Admirados da presença deste último, ao descerem do monte, perguntaram os discípulos: por que dizem então os escribas que importa vir primeiramente Elias? Respondeu Jesus: Elias certamente há de vir e restabelecer todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o reconheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. E o evangelista acrescenta esta significativa observação: então conheceram os discípulos eu de João Batista que lhes falara. Ao demais, essa alusão de Jesus ao fato de ser o precursor à reencarnação do espírito de Elias, o que de resto se harmoniza com o trecho evangélico relativo ao anúncio feito pelo anjo Gabriel a Zacarias acerca do nascimento de João Batista, Lucas 1:17, não foi mais que a confirmação do testemunho explícito por ele anteriormente dado no mesmo sentido. Referindo-se, com efeito, a João, após a retirada dos discípulos que este, do cárcere, lhe enviara, discorreu o Senhor sobre os excelsos predicados daquele que era ainda mais que profeta e rematou o seu discurso, asseverando, porque todos os profetas e a lei até João profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ou ponto e vírgula a. Recordemos por último a entrevista que Nicodemos teve com o Mestre, de cujos lábios recebeu o ensino formal da pluralidade de existências, não como um caso particular e esporádico, segundo parece que seria a crença dos judeus, mas como aplicação de uma lei geral e uma necessidade a todos imposta, a fim de atingirem o grau superior de evolução que, no simbolismo evangélico, é designado como a participação na entrada no reino de Deus. Respondendo, com efeito, logo às primeiras palavras com que Nicodemos o abordara, Jesus abertamente proclamou: em verdade te digo que, se alguém não nascer do novo, não pode ver o reino de Deus. Para, em seguida, sem deter-se a explicar o mecanismo do fenômeno, que parecia, em si mesmo e não em sua providencialidade, incompreensível ao interlocutor, insistir categoricamente: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. E para dissipar toda vacilação com o testemunho de sua autoridade, repete: não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Empenhados em sustentar o dogma da existência única, é certo que os exegetas não somente da Igreja Católica, mas de todos os ramos em que se fracionou a Reforma, têm pretendido identificar a expressão nascer da água com o que eles chamam a regeneração pelas águas do batismo, esquecidos de que a água, para os hebreus, significava o elemento primordial, a origem somática por excelência. É assim que no primeiro capítulo do Gênesis, a propósito da formação do mundo, só encontram repetidamente as expressões: o Espírito de Deus era elevado sobre as águas vers. 2. Disse também Deus: faça-se o firmamento no meio das águas e separe umas águas das outras águas vers. 6. E fez Deus o firmamento e dividiu as águas que estavam por baixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento vers. 7. Disse também Deus: as águas que estão debaixo do céu ajuntem-se num mesmo lugar, e o elemento árido apareça. O assim se fez vers. 9. Disse também Deus: produzam as águas répteis de alma vivente e aves que voem sobre a terra, debaixo do firmamento do céu vers. 20. Não está ali, para quem saiba entender o sentido, tão frequentemente alegórico, da Bíblia e a peculiaridade das suas expressões, que o sopro do alto fecundava, uma clara alusão à substância, ou fluido cósmico primitivo,
de que, por sucessivas condensações e transformações, veio a constituir-se a matéria em todos os seus estados diferenciais, inclusive os seres de alma vivente que povoam o planeta. E dessa mesma água não são, portanto, originados os corpos animados pelo espírito em suas repetidas incursões terrestres, pouco importando que acerca da formação do homem use a Bíblia de um simbolismo, em sua interpretação, reservado aos sapientes. Não nos deteremos contudo em esclarecer nem desenvolver, em seus múltiplos aspectos, esse tema, aqui meramente acidental, da pluralidade de existências, uma vez que no outro lugar já o fizemos com possível amplitude. O nosso objetivo agora é, pondo de relevo esse fato, essa lei providencial, plenamente sancionados no Evangelho, assinalar que a sua omissão, mais que isso, sua proscrição dentre os ensinos da Igreja foi ainda um produto das inspirações reacionárias do Anticristo, gerando, ao longo dos séculos, a revolta nos espíritos inscientes contra o autor da vida, em presença de iniquidade que parece governar o mundo, expressa nos absurdos caprichos do destino, ao passo que à luz daquele princípio soberano todas as anomalias e obscuridades se dissipam. O destino humano, em suas magníficas realizações, se apresenta lógica e sabiamente planejado, e a sabedoria, a bondade e a justiça de Deus, que dá a cada um segundo as suas obras, esplendem por forma a despertar a admiração, o reconhecimento e a adoração que lhe devem todas as criaturas. Assim também, e somente assim, considerada a brevidade da existência humana e a complexidade dos fatores adversos que embaraçam o progresso do espírito, como desafio e estímulo ao desenvolvimento de suas faculdades, torna-se compreensível, em seus luminosos fundamentos e exequibilidade, a exortação do Senhor Jesus: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Como seria, realmente, possível pôr essa exortação em prática, se não vencendo, penosa e gradativamente acidentada a escarpa do aperfeiçoamento, cada um de cujos degraus se conta por uma existência planetária? Certo é que uns, não raro, muitos desses degraus se esboroam e inutilizam, representando as existências, ai de nós, em tão grande número dissipadas e, por conseguinte, estacionárias. Razão demais para a ilimitada repetição do retorno à sombria estância deste mundo, até que, lecionado por suas experiências, tanto mais salutares quanto mais dolorosas, se resolve o espírito a acelerar, pela renúncia, termo e coroamento de seu aprendizado, a marcha interior, ascensional, que o conduz à integração na unidade divina, em que hão de, por fim, ser todos consumados. Ou teria Jesus proposto ao homem um programa de perfeição irrealizável? 4. Engrandecimento material da Igreja, declínio progressivo do ideal cristão. Formação do Estado Pontifício, como réplica à palavra do Cristo: meu reino não é deste mundo. Transigências e antíteses. Restauração parcial da Igreja cristã. Francisco de Assis. Se o Senhor Jesus se abstiver, intencionalmente, de reduzir a escrito os seus ensinos, preferindo confiá-los à segurança dos corações fiéis de seus discípulos, que os viveriam na eloquência dos exemplos e, por ele do alto sustentados, os transmitiriam à história, de par com a narrativa, dos martírios infligidos à cadeia de seus heroicos sucessores, obscuros ou ilustres, muito menos se preocupou de fundar uma religião no sentido ritualístico e de práticas devocionais, comumente ligado a essa palavra. Viera, sim, fundar a religião do sentimento, ou, no dizer de um inspirado autor, egresso das hostes reacionárias da Igreja Romana para as fileiras do moderno espiritualismo, a magnífica Sociedade das Almas, que se chama o Reino de Deus. Nas instruções dadas aos seus apóstolos, como nas lições transmitidas diretamente ao povo, insistira sempre na supremacia das boas obras e na inutilidade dos gestos, atitudes e observâncias exteriores,
favoráveis ao desenvolvimento da hipocrisia. Portador da verdade, e ele próprio personificação viva da verdade, que aprendera do Pai, sabendo quando a pureza e elevação dos sentimentos e a retidão dos atos não somente dignificam os que os praticam, mas constituem os únicos elementos de edificação para os que os observam e são, por natureza, comunicativos. O seu cuidado era fazer de seus discípulos, como em geral de todos os que se convertessem à sua palavra, homens verdadeiros, suficientemente espirituais para incutirem nos outros homens a certeza da vida imortal, a cujas esplêndidas realidades interiores devem ser imolados os enganos e ilusões da vida material, exterior e transitória. E, por que não menos sabia que, entre os grilhões que escravizam o espírito à terra e o condenam à amargurada repetição de estágios nela expiatórios, divorciando do ideal divino de perfeição, que é seu destino, nenhum sobrelevo funesto apego aos bens que a riqueza proporciona, advertiu os seus discípulos e o povo, reunidos no sopé do monte em que proferiu o memorável sermão, começando das bem-aventuranças e rematando com os mais sábios ensinamentos aplicáveis às diferentes situações da vida. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de acomodar-se a este e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ora, no duplo sentido a que nos reportamos, instituição de ritos e pompas externas e posse de bens materiais, os depositários do divino legado, que assumiram a direção da Igreja, não cessaram de contradizer, com sua conduta, os exemplos e os ensinos do Mestre, desse modo atraiçoando seu mandato. Não somente se afastaram das primitivas práticas nas comunidades cristãs, singelamente adstritas à leitura e comentários dos textos evangélicos, sob as inspirações do alto, substituindo-os pouco a pouco por uma complicada liturgia, inacessível ao entendimento popular, mas, desde que, organizada, a Igreja nada mais teve que temer de seus perseguidores, graças à proteção de Constantino, entraram a revestir-se de um Fausto incomparável com a espiritualidade de suas funções. Uma vez triunfante, é oportuno recordarmos, com o historiador de cujo testemunho nos temos socorrido, protegida pelo império, enriquecida pela generosidade dos fiéis, certa de viver e dominar, a Igreja começou a rodear-se de pompa e cobrir os seus ministros de seda e ouro. E comenta ele, por certo que o humilde Jesus nunca imaginou ver os seus discípulos trajarem como os grandes da terra e dourarem os altares, onde se arvorava o tosco lenho da cruz. Todavia, acrescenta, apreciando o fato à luz de um critério nitidamente profano, força é reconhecer que, desde que a Igreja se fizera instituição para presidir aos destinos da sociedade por meio de sua influência nos espíritos e nos corações, corria-lhe a necessidade de rodear-se do esplendor, que os preconceitos do vulgo consideram distinto da grandeza e da dignidade, e de atuar também sobre os sentidos da multidão, acostumada a reconhecer a majestade do poder quase unicamente pela magnificência de que ele se rodeava. Essa foi sem dúvida, exteriormente impressionista, a intenção dos dirigentes da Igreja, e é isso que até certo ponto os absolve do deslize, ao inflectirem no resvaladouro das acomodações aos preconceitos do vulgo, pois não se os poderia, com justiça, increpar de tais condescendências, no deliberado propósito de desservir a doutrina do Senhor, para a qual só os deveriam induzir motivos de atrair maior número de adeptos. Não se lhe censure, pois, acrescenta o historiador, o ter renunciado à pobreza dos primeiros séculos, mas arguam-se tão somente os seus chefes e ministros, que fizeram fim do que só deveria ser meio, converteram o esplendor do culto em regalo e satisfação da própria vaidade e, para sustentarem o luxo dos altares ou dos seus serventuários, venderam as concessões espirituais ou espoliaram os fiéis. Era contudo inevitável que assim viesse a suceder, uma vez afrouxada a vigilância que reclama incessante, contra as tentações do inimigo,
A investidura espiritual. Cometido o erro, mesmo com a intenção de temporário, por condescendência e com a reserva mental de ulterior retrocessão, engendra sempre novos erros, que se vão agravando, até degenerar em inveterado e irremediável abuso. O maior perigo, em casos tais, consiste em ser aberto o precedente, que é uma espécie de pacto, inadvertidamente feito, com o inimigo. Foi esse perigo que não souberam ver os ministros da Igreja, responsáveis pela sua direção. Esqueceram-se de que doutrina com que, para sua redenção, viera Jesus felicitar o mundo, não se destinava a adaptar-se às conveniências do século e os preconceitos populares, mas a estabelecer um novo padrão de vida moral, para o indivíduo como para a coletividade, vida interior, com exclusão de todo aparato exterior, devendo, portanto, ela, a doutrina, ser conservada em toda a sua pureza exclusiva e em toda a sua espiritualidade original. Ou ter-se-ia o Cristo enganado quanto à oportunidade histórica de sua descida a este mundo, ensinando prematuramente uma doutrina que o mundo não estaria apto a receber, sendo então necessário revesti-la de formas que a tornassem, na prática, assimilável pelos homens, nascendo e vivendo, propositadamente, na pobreza e consentindo, por último, em ser consumado na ignomínia da crucificação, teria oferecido um modelo de vida e hábitos inimitável pelos seus continuadores e discípulos. Tanto assim não foi, a parte a irreverência que envolve a só hipótese de semelhante equívoco, que séculos mais tarde, como o veremos adiante, foi precisamente o retorno àquelas formas de humildade e de renúncia pelo mais fascinante de todos os imitadores que salvou a Igreja numa de suas mais temerosas crises. O Cristo não se equivocou nem poderia ter se equivocado na escolha do momento de sua descida à terra, trazendo-lhe os indestrutíveis elementos de sua regeneração. Mas também não ignorava, em sua divina presciência, que, expostas às agressões do espírito das trevas e em contato com a fragilidade dos que, no futuro, tomariam encargo de seus depositários e propagadores, a sua doutrina de imortalidade seria deturpada por adaptações parasitárias e materializadoras. Não foi sempre essa, de resto, a sorte de todas as revelações trazidas ao mundo por grandes iniciados. Mosaísmo, brahmanismo, budismo, não começaram todos por seus instituidores, para degenerarem ulteriormente em práticas ritualísticas, a pretexto de adaptação à mente popular, terminando a casta sacerdotal, que no seio de cada uma dessas religiões veio a formar-se, por explorar a credulidade dos fiéis e enriquecer-se à custa de sua generosidade. O cristianismo não podia escapar a essa fatalidade, indubitavelmente prevista pelo seu divino instituidor. Fatalidade inevitável, enquanto este mundo continuar a ser o império do anticristo, que exercita o seu domínio e o exercitará sobre a mente e o coração da imensa família humana, até que esta, pelo incoercível poder da evolução, que está nos desígnios de Deus, venha integralmente a converter-se, no transcurso dos séculos, à lei do Cristo, que o é de amor e de libertação. Enquanto se não efetuar essa conversão, e só poderá ser individual, progressiva e, por assim dizer, intermitente, isto é, assinalada por ascensões, quedas e reabilitações, teremos de verificar na história das religiões e, particularmente, na conduta dos seus ministros e representantes, a incidência da dupla corrente de ação espiritual, a dos homens e comunhão divina, pela única pureza dos sentimentos e retidão dos atos, a do príncipe deste mundo, pela pressão de seus tenebrosos agentes, procurando induzir em erros descuidosos, estimulando-lhes as fraquezas e sugerindo toda sorte de pretextos para a deturpação dos divinos ensinamentos. Nesse conflito, que se vem perpetuando através dos séculos, os triunfos e reveses de um lado e outro se sucedem. Que a conversão final do próprio tentador e seus infortunados seguidores ainda parece vir distante. Mas virá. Foi, pois,
obedecendo às sugestões malévolas do invisível que os ministros supremos da Igreja cristã, esquecidos da advertência do Mestre, não podeis servir a Deus e às riquezas, não somente renunciaram à pobreza pessoal e aboliram a singeleza do santuário, mas se empenharam em seu enriquecimento patrimonial e entraram a imiscuir-se nos negócios do mundo. Não é nosso propósito, nem o comportaria a natureza, necessariamente sintética deste estudo, deturpações e vicissitudes perpetrados pela Igreja ou que acidentaram a sua existência, tão frequentemente tormentosa, associada que esteve a todas as fases de desenvolvimento da organização política dos povos, assim no Ocidente como na parte do Oriente, sobre o que, através dos séculos, estendeu ela o seu domínio espiritual, trabalho que, sobre exceder de muitos limites de nossa capacidade, exigiria múltiplos volumes. Queremos tão somente, indicando alguns dos sucessos de maior relevo, significativos do divórcio entre o engrandecimento material da Igreja, duplicado do progressivo crescimento do seu prestígio temporal, de um lado, e do outro a singeleza, não destituída de magnitude e profundeza, do ideal que lhe dera origem, apreciar a influência preponderante nesse divórcio exercida pelo espírito das trevas, sistematicamente empenhando em solapar nos seus fundamentos e contradizer nos seus resultados a obra de progresso e de espiritualização da humanidade, que é o escopo capital da doutrina de Jesus. Também nos não movem, neste esboço de crítica retrospectiva, intuitos demolidores da colaboração que, apesar de todos os seus deslizes, a Igreja incontestavelmente prestou, sobretudo nos primeiros séculos e em meio das convulsões que assinalaram o sossobro do mundo pagão, a formação e desenvolvimento da civilização ocidental, sob o influxo do pensamento cristão. O nosso objetivo é, antes de tudo, apreciando a ação perturbadora do anticristo na existência da Igreja, alvo do seu invertebrado rancor, do mesmo modo em todas as manifestações da vida humana, em que uma interferência transparece, colher ensinamentos e advertências para salvaguardar dos que, nesta época de transformações e num radioso futuro que se avizinha, desejem sinceramente seguir a Jesus e necessitam estar apercebidos contra as insidiosas manobras dos que com propriedade são denominados inimigos da luz. Isto posto, retornemos a largos traços de enumeração dos acontecimentos que foram visivelmente acentuando o declínio espiritual da doutrina do Senhor, desde a proscrição do ensino relativo à lei providencial das vidas sucessivas, chave da evolução universal dos seres, a que nos referimos no anterior capítulo, ao enriquecimento patrimonial da Igreja e pessoal de seus serventuários, tanto mais se engrandecendo mais outros, pela acumulação de bens materiais e de poderio mundano, quanto o depósito sagrado, exposto, quase sem defesa, às investidas sorrateiras do inimigo, se conspurcava enleado nas complicações do século. Assim é que, fortalecido o papado no século VIII, durante o Império Carlovingiano, e ganhando autoridade crescente sobre os imperantes, o Papa Zacarias, intervindo ostensivamente na órbita das contendas temporais, reconhece como rei Pepino, o Breve, pai de Carlos Magno, e a seu turno o Papa Leão III, põe, mais tarde, sobre a cabeça desse último a coroa real. A essa intromissão nos negócios do século veio juntar-se o inconveniente, ainda mais grave, de converterem a Igreja, que se intitulava do Cristo, numa potência mundana, com a formação, permitida pelos carlovingianos, do Estado Pontifício, mediante a adoção, feita ao Papado, de Ravenna, Pentápolis, reunião de 5 cidades, como o nome está indicando, que abrangia Fano, Ancona, Pesaro, Rimini e Sinigália, completando-se a incorporação com a cidade de Roma e desse modo ficando consideravelmente acrescidos os domínios territoriais que, desde o século IV, como precedentemente o assinalamos, vinham sendo ofertados aos papas.
Não viram ou não souberam perceber os incautos detentores da direção da igreja que essa consolidação do seu poderio material representava nada menos em uma réplica vitoriosa, do oculto sugerida pelo anticristo, aquela palavra de Jesus, assim formalmente desrespeitada: meu reino não é